O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, estamos realmente chegando no final do tempo quaresmal. Próximo domingo já é domingo de Ramos e damos início às celebrações pascais na Semana Santa. E aí, nesse finalzinho do tempo da Quaresma, o nosso coração já deve se encher de esperança, de alegria, por esse tempo que Deus nos proporciona todos os anos para uma reflexão interior, para uma mudança de vida, para uma conversão autêntica.
E aí, se por um acaso a nossa transformação, ou não estamos enxergando ainda os frutos, é porque infelizmente, provavelmente, as nossas motivações para as práticas penitenciais não foram as corretas. Pessoas que pedem tudo, bens materiais, outras situações, mas o tempo da quaresma não é para isso. O tempo para a quaresma é para a nossa conversão, e é isso que as nossas penitências deveriam nos levar. O máximo é oferecer pela conversão, intercedendo pela conversão de alguém. Fora isso, toda e qualquer outra motivação, desculpe a sinceridade, é supérflua. Porque muitas vezes não nos aproximam em nada de Deus, muitas vezes não acrescentam em nada na nossa conversão e não vão mudar em nada a nossa vida, ou também ajudar na mudança de vida do nosso semelhante. Dito isso, então nós temos a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías. E Isaías aqui, com o povo de Israel, podemos dizer que está fazendo uma retrospectiva, ou fazendo uma lembrança do que Deus fez por aquele povo, libertando-o da escravidão, libertando-o das mazelas que passava como escravos no Egito. Lembrando especialmente a caminhada no deserto, porque Isaías diz que Deus tirou os obstáculos. E aqui os obstáculos eram Faraó, que foi atrás de Israel com os seus soldados, porque queria dizimá-los, e também o obstáculo ali diante do Mar Vermelho. E aí nós vemos que Deus tira todos os obstáculos através da figura de Moisés, e ao retirar esses obstáculos, o Faraó, que não cumpriu com a sua palavra, que era para aquele povo sair da sua terra, num sentido de vingança, foi atrás daquele povo para dizimá-lo. E olha que Deus, através de Moisés, deu todas as chances possíveis para que o Faraó mudasse a sua mentalidade, para que o Faraó até mesmo pudesse ter se convertido ao Deus de Israel. E aqui então já tem dois ensinamentos para nós. O primeiro, que de fato deve ser a nossa confiança em Deus, que se confiamos em Deus, Deus abre os caminhos na nossa vida e nos ajuda a superar qualquer e todo tipo de obstáculo, até mesmo os obstáculos que infelizmente nós causamos pelas nossas demais decisões, pelo nosso pecado. O problema é que nós podemos até falar que confiamos em Deus, mas confiamos da boca para fora. Podemos até rezar e dizer que confiamos no Senhor, ou até dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas depois de fazer uma oração de entrega, o problema vem depois. Como assim? Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas o problema é o mas, se possível, eu gostaria que fosse desse jeito, mas eu queria que fosse dessa e dessa forma. Me desculpe, isso não é confiar em Deus, e é uma tentativa, entre aspas, de tentar enganar Deus de alguma forma, como se Deus pudesse ser enganado.
E aí nós que precisamos de fato entender que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. E se Ele por um acaso não cumpriu até agora, não é simplesmente porque o tempo de Deus é demorado ou porque o tempo de Deus é diferente do nosso. É porque nós não fazemos a nossa parte, é porque nós não fizemos a nossa parte. É que hoje em dia tem aquela imagem que nós cristãos ficamos de braços cruzados e aí Deus, como um serviçal, vem fazer ou até mesmo ceder aos nossos caprichos. E aí quando Deus não vem, não cede e não faz nada e fica até mesmo em silêncio, nós reclamamos, nós murmuramos e até nos colocamos como vítimas de eu não sei porquê Deus está em silêncio, eu não sei porquê Deus não atende a minha oração, eu não sei porquê Deus não está vindo em meu socorro. A resposta na maioria das vezes é muito simples, é porque somos folgados, é porque estamos de braços cruzados e não queremos agir. Agir que eu falo aqui é mudança de vida, é conversão, é realmente se esforçar em deixar situações de pecado, buscar uma vida virtuosa e no decorrer aqui da nossa trajetória nessa terra, desenvolver as virtudes que Deus nos dá, sejam elas fé, esperança, caridade, que recebemos no batismo e tantas outras. Então, antes de reclamar de Deus e agir com ingratidão, coloquemos a mão na nossa consciência e vejamos que é muito mais sobre a nossa omissão do que de fato Deus querer ou não fazer o que queremos, é muito mais pela nossa falta de confiança do que qualquer outra coisa. E aí, o segundo ensinamento ainda nessa leitura é que cada um vai colher aquilo que plantou. Como eu dizia, o faraó teve todas as oportunidades, todas as pragas do Egito foram sinais, e mesmo assim ele não mudou de vida. E ainda tentou agir de forma injusta. Por isso que é dito que eles não ressuscitarão, não porque Deus não gostaria, mas porque fecharam o coração para Deus. E aí precisamos tomar muito cuidado, porque podemos estar com o coração fechado a Deus e não percebemos, ou melhor, não queremos nos dar conta. E aí, quando nós colhemos o que plantamos, e quando a colheita não é boa, aí a gente volta a repetir, não sei porquê, não entendo porquê, é porque plantou mal, é porque semeou mal. É como diz a palavra de Deus, eu cito isso em várias vezes, não adianta, quem planta vento vai colher tempestade, e não adianta reclamar quando a tempestade chegar, porque ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde, por conta da nossa irresponsabilidade, por conta da nossa falta de comprometimento com Deus e com a nossa falta de vontade, porque é falta de vontade. Tem hora que assim, eu escuto agora, eu participei do mutirão de confissão, na paróquia onde eu moro com o Padre Chicão na São Paulo Apóstolo. Então eu participei ali do mutirão de confissão a semana toda. E aí a célebre frase, nossa, eu não sei porquê, mas toda hora que eu vou querer ir na missa, parece que é algo que me impede de ir e eu não vou. Parece que sempre acontece alguma coisa e aí acabo faltando na missa ou faltando em algum compromisso
na igreja. E aí eu fico pensando, engraçado, mas essa falta de vontade também deveria aparecer, por exemplo, quando trabalho. Ai, nossa, parece que tem alguma coisa me impedindo. Ai, eu não vou trabalhar hoje. Vou mandar um recado para o meu chefe, para a empresa ou para a família, enfim. Eu não vou hoje porque eu não estou com vontade. Eu estou sem vontade, aí eu vou dizer para eles que é algo que está me impedindo e por isso que eu não vou. Eu não ouço esse tipo de reclamação. É o aniversário, é a churrascada no domingo, não sei de quem. Nossa, meio-dia, 10 da manhã já estou pronto. E aí também eu não vejo essa reclamação, eu não estou com vontade, parece que tem alguma coisa me impedindo e eu não vou no aniversário. Então a gente precisa parar com as desculpas esfarrapadas, criar vergonha e entender que muitas vezes eu não venho na missa não é porque algo me impede, é porque eu não quero. É simplesmente isso, é porque eu não quero. E aí então, para não dizer que eu não quero para ficar tão feio, então é uma força maior do que eu. É porque apareceu uma situação que não teve como e aí eu precisei faltar na missa. E isso com outras situações. Eu tenho preguiça, nossa, bate uma preguiça para rezar, mas engraçado, eu não vejo essa mesma preguiça em outras situações. Gente, sentir preguiça ou falta de vontade, a gente vai sentir, esse não é o problema. O problema é que quando nós consentimos, quando nós temos um compromisso a ser assumido com Deus, nas missas dominicais, por exemplo, nós precisamos honrar esse compromisso em vez de ficar dando qualquer tipo de desculpa, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, eu venho participar, mesmo com preguiça, eu vou reservar um tempo para a oração. Deus precisa ver esse nosso esforço, para que pelo menos o nosso fruto que a gente colha seja razoável e não seja algo ruim. Mas repito, precisa da nossa parte, precisa de fato do nosso comprometimento. E aí, continuando então a nossa reflexão, o evangelho da celebração conclui essa nossa reflexão. Mas antes, só mais um ponto que eu estava esquecendo na primeira leitura. É dito através de Isaías que eles pertencem ao povo de Deus. E o que significa pertencer ao povo de Deus? É reconhecer na nossa vida quem Deus é de fato, ou o papel que Deus tem na nossa vida de fato. Pelo batismo nós nos tornamos discípulos e pertencentes à igreja. O grande problema é que nós não temos esse sentimento de pertença e vemos Deus muito mais como um pronto-socorro, como um SOS, do que realmente alguém que vai nos acompanhar durante a nossa vida. E a nossa conversão ainda, nós temos dificuldade em mudar determinadas situações em nós, porque nós não nos sentimos pertencentes ao povo de Deus, e assim não reconhecemos de fato quem Deus é e o papel de Deus na nossa vida. E esse é um dos problemas que nós vamos encontrar no Evangelho. Por quê? Por um lado, Jesus sobe ao monte, desce ao templo e começa a ensinar, porque as pessoas estavam sedentas de Deus, aquelas que de fato queriam estar próximas de Deus e abrir o coração para Ele. Mas o problema, e novamente vai aparecer aqui, os fariseus e mestres da lei, que eles eram fingidos.
falavam no Evangelho mestre, mas só utilizavam o termo mestre para não serem expulsos ali do meio de Jesus. E aí, na verdade, eles queriam armar uma cilada para poder justificar a prisão de Jesus e até mesmo para tentar justificar a morte de Jesus. E o que é mais demoníaco, para não usar outra expressão, é que eles tentam utilizar da própria palavra para poder tentar Jesus. E tem hora que também nós utilizamos da própria palavra para o absurdo de tentar justificar os nossos erros, os nossos pecados e a nossa falta de compromisso. Utilizar a palavra de Deus para poder justificar uma atitude má, uma atitude ruim, uma atitude de pecado, me desculpe, a pessoa está ali se permitindo conduzir pelo espírito de Satanás do que pelo espírito de Deus, porque o demônio, na tentação de Jesus, utiliza da própria palavra de Deus, para fazer Jesus cair em tentação, e Jesus percebe a armadilha e permanece fiel. Então nós precisamos também ser fiéis a Deus e não simplesmente tentar justificar os nossos erros pela palavra de Deus ou até mesmo pelo erro do semelhante. Então nós temos aqui a mulher que foi pega em adultério. É que eu fico pensando que ser pego em adultério não é apenas uma pessoa que estava ali. O homem que estava com aquela mulher não foi colocado para ser apedrejado também, mas apenas a mulher. E aí todos ali, defensores da moral, arrotando virtudes, queriam apedrejá-la e colocaram Jesus ali no fogo cruzado. E aí aqui Jesus, com uma simples frase, desarma todas aquelas pessoas e até mesmo não se coloca até então numa situação de risco. Ele simplesmente diz: vocês querem apedrejar? Tudo bem, mas o primeiro que apedrejar seja aquele que não tiver pecado, aquele que nunca errou, que nunca pecou, que nunca cometeu algum tipo de erro, que seja o primeiro então a tirar a pedra. A começar dos mais velhos, porque tem aquela ideia de serem mais experientes, foram deixando Jesus um a um sozinho com aquela mulher. Em outras palavras, desculpa a expressão, colocaram o rabinho entre as pernas, engoliram o orgulho, abaixaram a cabeça e saíram ali quietinhos. E aqui tem esse ensinamento para nós, que muitas vezes nós adoramos falar da vida alheia, do pecado que os outros cometeram. Olha só que absurdo que aquela pessoa fez, olha só o absurdo daquela atitude, mas não tem coragem de olhar para si. Na confissão, também nesse mutirão que eu participei, nós deixávamos muito claro, os pecados da pessoa. Se alguém começava a falar o pecado do vizinho, do marido, da esposa, do filho, do pai, do patrão, do colega de quem for, a gente interrompia e falava: os seus pecados. É que muitos pensam que só porque vão tentar justificar o seu erro pelo erro dos outros, acha que diminui a responsabilidade. Não diminui em nada a nossa responsabilidade. Pelo contrário, aumenta mais ainda. Por quê? Justificar o nosso pecado pelo pecado do outro é pagar mal com mal, é responder de uma maneira má uma atitude má que aconteceu pelo outro.
E isso não diminui a nossa responsabilidade, porque pagar mal com mal é vingança e não virtude, e não diminuir a nossa responsabilidade. E a gente precisa parar com isso, porque todos nós temos os nossos erros, temos os nossos pecados. E aí eu lembro de uma situação que aconteceu há um tempo atrás. Na confissão veio uma pessoa, um senhor, na confissão, daí ele começou: eu estou muito bravo, estou muito raivoso, porque meu filho mentiu para mim em 2 situações, e não eram situações tão graves, mas o pai estava ali com raiva, falando que quase agrediu o filho, enfim. Nossa, que pai preocupado, olha só, porque o filho mentiu. Falado do filho, depois, no final daquela confissão, ele fala o seguinte para mim: padre, então eu também quero pedir perdão, para que Deus me entenda, que tenha compaixão, que eu precisei várias vezes mentir no meu ambiente de trabalho, em algumas situações. A voz até muda, a voz até fica mansa nessa hora. É porque eu precisei e quero e espero que Deus entenda, enfim. Eu virei para ele e falei: mas espera aí, por que quando é você mentindo e a sua mentira foi muito mais grave, você quer que Deus tenha compaixão, que Deus compreenda, e você não tem essa mesma atitude com o seu filho? Em vez de compreender, de conversar, enfim, já distratou ele, já levantou maledicência, já quase agrediu. Eu não sei qual que é a diferença da mentira do seu filho para a sua mentira no ambiente de trabalho, porque mentira é mentira, não existe mentira boa, não existe mentirinha. Então eu não sei qual que é a diferença. Aí ele ficou quieto e depois ele disse: padre, o senhor tem razão, a gente tenta diminuir o que é nosso, em vez de agir da mesma forma que Deus agiria se estivesse no nosso lugar. Se o filho dele se arrependeu, como disse que se arrependeu, então dá mais uma oportunidade, vida que segue, da mesma forma que Deus faz com a gente. E aí tem gente que tenta até mesmo passar pano para os seus erros, para os seus pecados, utilizando o evangelho de hoje, dizendo o seguinte: olha só, Jesus ali acolheu aquela mulher e aí está tudo certo. Jesus não deu um sermão nela e ainda deu um ensinamento aos outros. Mas engraçado, nessas horas os outros esquecem o final do evangelho. Quando Jesus vira e fala: alguém te condenou, mulher? Não, ninguém me condenou, Senhor. Então tudo bem, eu também não te condeno, mas, olha o mas aqui, mas vá e não peques mais, vá e não volte mais a pecar. Aí as pessoas blindam esse finalzinho do trecho do evangelho. Deus deu uma nova oportunidade sim para aquela mulher, mas só que ele deixou claro para que ela não voltasse mais a pecar. E é essa a intenção que nós também devemos ter, e não a desculpa de na confissão muitas vezes chegar e falar assim: Deus sabe o dia de amanhã, Deus sabe que eu vou repetir esse pecado, como eu sou pobre e miserável, como eu sou pecador, eu infelizmente Deus entende porque eu vou voltar a cometer esse tipo de pecado. Me desculpe, se você vai se confessar e não vai colocar pelo menos a intenção de se esforçar em não cometer aquele pecado e não se esforçar para isso, me desculpe, está confessando de maneira vã,
Por que eu falo isso? Porque se não tiver o penitente não tiver essa intenção de ser melhor e do esforço de não mais pecar, o padre pode levantar e dizer: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a confissão não foi válida, a confissão não aconteceu e o perdão dos pecados não aconteceu. Por quê? Porque a pessoa não estava com a intenção de ser melhor e com a intenção e esforço de lutar para não cair mais em tentação. Deus precisa ver pelo menos o nosso esforço e não os nossos braços cruzados. Porque quando a gente usa, porque eu sou pecador, porque eu sou pobre e miserável, porque Deus sabe que eu vou fazer amanhã, é porque nós não estamos arrependidos. E mais de não estar arrependidos, não queremos mudar ou nos esforçar em mudar. E aqui eu lembro, cuidado, porque quando for colher o que plantou, não reclame, não murmure quando plantar mal desse jeito. Então que Deus realmente nos ajude, que a nossa conversão seja sincera, que Deus esteja sempre junto de cada um de nós e que possamos de fato estar com os corações abertos, nos preparando para as celebrações pascais que se aproximam. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.